Conectando Vidas no Ar e hoje mais um programa feito com muito carinho para você. Sempre com uma palavra de motivação e fé e informações para o seu dia a dia. Hoje nós vamos estar conversando com a doutora Isamar Dantas. Ela é biomédica e trabalha com saúde integrativa. Então, se eu fosse você, não perdia o programa por nada. Fique comigo porque o programa está imperdível. E chegou a hora dos nossos beijinhos conectivos. E eles hoje vão para Isabela e Arlene, que fizeram aniversário recentemente. Vai para a Silvia, que vai fazer dia 9 de setembro. E para uma mentora de mulheres maravilhosa, que é Valquíria Gualberto. Beijão para vocês! E chegou a hora do nosso momento da dica. E a dica de hoje é para você que mora em Nossa Senhora Aparecida. Isso mesmo, chegou a soparia aconchegante da nossa querida Andréia. Ambiente familiar, lá você encontra sopas, caldos, tudo feito com muito carinho. Então não perca tempo, visite a soparia aconchegante em Nossa Senhora Aparecida. Sempre à frente, alcance seus sonhos. Estude pra ser o que você sempre quis. Faça uma grande escolha e tenha um futuro feliz. Venha pro certo e tenha um futuro feliz. E agora sim, estamos de volta e vamos conversar com a doutora Isamar Dantas sobre saúde integrativa e outras coisas que vão ser bem interessantes. Doutora Isamar, muito obrigada por estar participando do Conectando Vidas. Bom dia, eu que agradeço o convite e a oportunidade por estar levando informações à nossa população. Isso. E antes assim, da gente entrar no assunto de saúde, eu queria que você se apresentasse. Quem é a Isamar Dantas, o que ela faz? Pronto. A Isamar Dantas, ela tem a formação na biomedicina e na biologia. Depois que eu terminei a graduação, eu fui fazer algumas especializações, né? E dei seguimento ao mestrado e ao doutorado, todos nesse contexto da estética e da saúde. E atualmente eu estou trabalhando, né, no contexto da estética integrativa, associado também à questão da saúde, né? Porque não adianta ter beleza sem saúde. Isso. Então você é biomédica, Isso, não é isso? Sou biomédica. E como foi que surgiu o interesse para trabalhar com saúde integrativa? Então, o interesse, na verdade, ele já vinha há muito tempo, né? Eu passei muitos anos ministrando aula na área da saúde e essas aulas eram voltadas para a questão da imunologia e da microbiologia. Isso me fez despertar por muitos anos, né, essa vontade de estar associando a tudo que eu tinha ali de acesso de informação, né? E aí foi quando eu me envolvi mais na questão de pesquisas, né, de artigos, e isso começou a me chamar a atenção que eu poderia estar associando isso a algo mais, né? Apesar de estar ali também levando conhecimento na sala de aula, mas eu poderia ir um pouco além, né? E aí foi quando veio a necessidade também da questão do meu filho, né? O meu filho mais velho começou a apresentar quadros semelhantes à questão do vitiligo, e isso começou a me tirar da zona de conforto, né?
e cada vez mais buscar por conhecimentos e informações que eu pudesse estar associando ao quadro clínico dele, que provavelmente estaria ali começando. E aí, quando realmente foi diagnosticado, eu fui em busca de algo que eu pudesse estar associando ao tratamento que no momento ele estava fazendo, o qual eu não queria que ele fosse escravo desse tratamento o resto da vida. Entendi. Mas assim, Isa, explique para as pessoas que estão nos assistindo o que é a saúde integrativa, a estética integrativa e qual é a diferença da abordagem tradicional. Pronto. A saúde integrativa, ela vai olhar o paciente como um todo, né? A saúde, a questão do tratamento tradicional, ele vai olhar a doença do paciente, né? Na saúde integrativa, a gente não olha só a doença, a gente olha o paciente como um todo. Ou seja, antes de chegar na doença especificamente, a gente vai tentar entender o que foi que levou o paciente a chegar naquele momento crítico de saúde. Qual foi o ponto gatilho que levou aquele paciente a chegar naquele momento. Para daí, então, começar a associar a integração do tratamento, né, ao conjunto do tratamento. Porque, na verdade, hoje a gente sabe, com o passar dos anos, com as publicações de artigos, com os estudos, que a doença, ela é o final, né? Que tudo tem um ponto gatilho e, às vezes, a gente vai no tratar, né, a saúde tradicional, a medicina tradicional, ela vai no tratar, mas antes daquele tratar você tem muitos pontos gatilhos ali que precisam ser descobertos para serem trabalhados também. Porque no tradicional a gente sempre fica reincidente, então tem a crise, volta, toma medicação. E com a saúde integrativa, no caso, vai procurar entender o porquê que isso está acontecendo. Exatamente, exatamente. A gente vai tentar entender, né? É o conjunto do paciente, né? Isso. Não é só a doença ou o problema, né? Eu não gosto nem de falar a palavra doença, eu gosto muito de falar em disfunção imunológica e fisiológica do paciente. E agora eu lembrei, nós somos trino, né? Corpo, alma e espírito. Isso, então, para que nós possamos estar bem, os três têm que estar funcionando bem, né? Em equilíbrio. Tem que estar em equilíbrio, tem que estar em sintonia. E você também trabalha com ozonioterapia, eu já fui paciente, vou voltar, diz Amar. E eu queria saber, assim, como foi que surgiu, né, o interesse de trabalhar com ozônio e o que é que o ozônio faz para a saúde da gente? Então, eu cheguei na ozonioterapia a partir da busca pela saúde integrativa, né? Como eu falei, a questão do meu filho me fez despertar nessa busca incessante de algo que eu pudesse estar associando para, em um determinado momento, ele não ficar refém de medicações que eu sei que a longo prazo iriam trazer danos muito maiores para ele, né, na questão da saúde dele. E aí eu fui em busca de tudo que eu poderia ter, né, tudo que eu poderia buscar nesse sentido do natural, né, do que eu pudesse fazer com que o organismo dele trabalhasse cada vez mais independente de medicação. E foi então que nessas buscas eu me deparei com a ozonioterapia, né? E fui fazer cursos. Primeiro comecei lendo, né? Fui buscar artigo. Há 6 anos atrás quase a gente não tinha nada na literatura sobre ozônio. As informações eram muito limitadas, né? Ninguém falava. Era algo, parecia que ainda estava muito escondido no baú, né? E realmente estava. E aí foi em decorrência da estética, né, que a ozonioterapia ela foi resgatada e hoje a gente também aplica na questão da saúde. Então eu fui em busca dessa integração para o meu filho, né?
E aí, quando eu me deparei com o ozônio, eu comecei a estudar mais, eu comecei a buscar mais, fui fazer cursos e entendi que com a ozonioterapia eu poderia ajustar o terreno biológico do organismo do meu filho, né? O que é esse ajuste? Vou dar um exemplo que facilita muito o entendimento. É como se eu tivesse 2 aquários, um sujo e um limpo. E o que é que o ozônio vai fazer? O ozônio ele vai deixar esse aquário purificado para que ele possa estar limpo de novo, tá? Então eu fui em busca dessa informação para poder trazer para o contexto de dentro de casa, né? E aí eu comecei a ver que realmente com o passar do tempo a necessidade do uso de corticoide ela foi diminuindo, né? Hoje meu filho já está com 19 anos e graças a Deus ele encontra-se estável, já tem mais de 10 anos que eu não faço uso de corticoide no meu filho, né? Bênção. E ele tem uma saúde maravilhosa, assim, eu não lembro do dia que, graças a Deus, ele esteve doente, né? Como consequência, por exemplo, de um diagnóstico de doença autoimune, né? Então, assim, ele estar muito bem de saúde, né? E o corticoide a gente já deixou de usar há muito tempo. Entendi. Então, o objetivo do ozônio é justamente esse, né? Às vezes as pessoas, mas eu vou fazer o ozônio, o ozônio vai me curar disso, não, o ozônio não vai curar nada, né? O ozônio, ele é para restabelecimento da ordem da saúde, né? Podemos dizer assim, melhorar a imunidade do paciente também, né? Isso, ele é um condutor de sinalização, né? Ele aumenta a capacidade do organismo da gente em detectar onde está desorganizado e aí ele vai ele vai induzir o nosso corpo a fazer sinalizações para que as nossas células elas fiquem mais ativadas, mais espertinhas, né? Para que elas durmam menos no trabalho e fiquem mais espertinhas em localizar e ajustar o que está fora do ajuste. Né? Eu lembro que na época que eu fiz o tratamento contra o câncer de mama, uma profissional me indicou e eu fiz, né? Foi quando eu conheci a doutora Isamar Dantas e realmente fui paciente todo o tratamento. Né? Um dia antes da quimio eu lembro que eu tomava o ozônio, né? Isso. E eu sei que me ajudou bastante. E para as pessoas também que estão nos assistindo agora, pode perguntar assim, quais são as doenças, né? Quais são as causas, como é que eu posso dizer, as condições de saúde que o ozônio pode tratar e o que é que o paciente espera? Porque você já deixou bem claro aí, o ozônio não vai curar nada, não é? O ozônio ele vai ajudar. Mas assim, qualquer doença, qualquer condição de saúde, em que é que o ozônio vai ajudar o paciente a melhorar? Pronto. No que é que o ozônio vai poder promover, não é? O que é que o ozônio vai promover no organismo do paciente? Ele vai promover esse ajuste através do quê? Através de diminuir a inflamação no organismo do paciente, ele vai gerar analgesia, uma analgesia natural, né? Ele vai... Explique para as pessoas o que é analgesia. Então, quando a gente sente dor, a gente toma um remédio, né? Para poder essa dor passar. E o ozônio, ele vai fazer com que essa dor ela seja diminuída, né? Através de sinalização que ele vai fazer no que a gente tem dentro do nosso organismo para produzir dor, né? Então ele vai sinalizar falando para o nosso organismo que ali as coisas já estão sendo restabelecidas. Não precisa liberar aquela informação de aumentar a dor. Tá? Então, ele consegue fazer essa que a gente chama de modulação, né? Ele consegue fazer esse ajuste, ele consegue fazer essa modulação, né? Esse equilíbrio. Certo. Ô Isa, e voltando para a biomedicina, né? O que é que a biomedicina contribui para a estética? E às vezes a gente fica assim, sem entender muito. Pronto. A biomedicina, ela é um ramo bem extenso dentro da área da saúde, né? A gente tem inúmeras habilidades dentro do contexto da biomedicina. E quando eu fiz a biomedicina, a gente
era pontualmente levado a análises clínicas, né? A gente só conseguia enxergar as análises clínicas. Com o passar do tempo, o biomédico ele começou a ser inserido no mundo da pesquisa. E hoje a gente tem muitos biomédicos pesquisadores, né? E que vieram a contribuir com essa questão da saúde como um todo, da saúde integrativa. E foi dentro desse contexto que começou a se associar a necessidade, né, do biomédico estar também inserido na estética integrativa, né, na estética promovendo saúde, porque quando a gente também fala de autoestima, a gente também está mexendo com a saúde do paciente, né? Isso. O paciente, quando ele está bem com ele mesmo, ele está bem com o mundo, tudo, né? Ele não, como diz, ele não quer guerra com ninguém, né? E quais são as inovações, Isa, que tem na estética hoje que você considera promissoras? Então, hoje, né, como eu falei, o ozônio, ele veio com tudo, né, principalmente na questão da saúde. A saúde, na saúde integrativa, ele veio apontar depois da estética. Na verdade, quem recrudesceu, quem trouxe o ozônio novamente foi a estética, né? Por quê? Porque para a saúde tudo já é mais complicado, porque a gente sabe que existe uma reserva de mercado, um interesse econômico e financeiro gigantesco para que o ozônio ele não venha realmente fazer o papel dele, que ele poderia já estar, inclusive, fazendo dentro dos ambientes hospitalares, dentro de um posto de saúde, por exemplo, né? Então, a gente sabe que isso daí é algo ainda, infelizmente, muito distante por conta dessa reserva de mercado. Mas na estética, como é algo que ele pode estar sendo associado, usado e não interfere diretamente em interesses econômicos, né? Diretamente, vamos dizer. Então ele veio e conseguiu se estabelecer de maneira mais pontual e duradoura. E aí, com o tempo, o que foi que a gente foi, durante as pesquisas, os trabalhos, estudos de casos, o que é que a gente foi observando? Que o ozônio ele poderia ser trabalhado na estética para a questão do rejuvenescimento, para a questão de melhorar a célula do paciente na questão metabólica. E com isso você consegue trabalhar o que a gente chama de oxidação celular, que é o que seria o quê? Que é o que a gente produz diariamente, que são os nossos radicais livres, que é o que faz a gente envelhecer, né? Que é o que faz a gente acelerar o processo. Então o ozônio ajuda a tirar umas ruguinhas, essas coisas. Ajuda. E principalmente de dentro para fora, né? Porque muitos procedimentos estéticos a gente trabalha muito a parte externa, né? Mas a gente esquece que a biologia é ela que faz a coisa acelerar, né? Isso. Então, se eu trabalho fora, mas dentro eu tô totalmente oxidado, eu tô cheio de radical livre, eu tô inflamado, eu não consigo ter esse acompanhamento lado a lado, né? Então, o procedimento que você faz, ele vai ser muito menos duradouro do que um outro procedimento que você está fazendo em associação com o ozônio, por exemplo. A durabilidade é maior. A durabilidade é maior. E hoje, né, o boom da estética está sendo a estética regenerativa. Ela está vindo com tudo agora, né? E o que seria essa estética regenerativa? É uma estética onde a gente está trabalhando o DNA da célula, né? É uma estética onde está se buscando trabalhar o que mais vai fazer o ajuste da, vamos dizer assim, né? Da durabilidade da célula do paciente em envelhecer, né? Então, hoje está se trabalhando muito essa questão da estética regenerativa
relacionada ao DNA. Resumindo de uma maneira assim, de uma fala bem clara, de uma maneira como nós ficarmos mais jovens, por mais tempo. Por mais tempo, exatamente. Não é isso? Exatamente. Todo mundo quer, principalmente nós mulheres, Exatamente, com certeza. exatamente. Né? E com relação, Isa, aos mitos, porque existem muitos mitos sobre o ozônio e sobre a estética integrativa. Tem algum que seja assim, que as pessoas comentem mais, que você queira desmistificar agora? Então, muitos pacientes quando chegam, né, eles chegam às vezes com muita informação do Google, né? E no Google a gente acha informação que vai contribuir em informações totalmente desconectas, né? Que não tem nada a ver com nada. E muitas vezes, assim, as pessoas chegam e falam assim, eu li no Google que o ozônio ele pode matar, né? Que o ozônio ele é tóxico. Tudo é tóxico, tudo pode matar, né? Se você pega uma aspirina e toma uma cartela de aspirina, você vai morrer, né? Certeza, Se você pega uma dipirona e tomar em excesso, a dipirona ela vai lhe matar, né? A mesma coisa é o ozônio. O ozônio ele não é tóxico quando ele for utilizado na concentração correta e de maneira correta. Assim como a dipirona, se ela for usada numa concentração correta, da maneira correta, ela não vai matar, né? Então, assim, de uma maneira geral, eu sempre explico que o ozônio ele é um oxigênio, né? A gente não morre porque entra em contato com oxigênio, pelo contrário, a gente vive em contato com oxigênio, né? O ozônio, ele nada mais é do que um oxigênio ativado, né? Eu vou ali ter 3 moléculas que vão se unir para poder fazer estímulos mais poderosos dentro do nosso organismo, que se fosse só as duas do oxigênio, a gente não conseguiria fazer esses estímulos mais intensos. Eu falo que o ozônio ela é uma gasolina aditivada. A gente tem a gasolina comum, que é o oxigênio, e o ozônio ele é a gasolina aditivada. Pronto, aí deu para entender. E eu creio que o interessante, porque muitas vezes surgem esses mitos por conta de alguns profissionais. Com certeza. Não é? Infelizmente, com certeza. Que estão aí trabalhando Isso. despreparados. Então, você tem uma formação em ozônio, o que você indica para as pessoas que querem? Assim, qual o cuidado que elas devem ter? Então, o primeiro cuidado é buscar um profissional que realmente esteja habilitado, né? Hoje, infelizmente, a internet ela veio para ajudar, mas também ao mesmo tempo tem muita gente que faz um curso ali na internet e acha que está pronto, né? Para atender, para prescrever, enfim. Os cursos, que eu sempre falo para os meus alunos, os cursos na internet, eles são muito bem-vindos, mas não devem ser cursos de formações, devem ser cursos para complementar o conhecimento, né? Para agregar o conhecimento. Porque às vezes um professor tem uma maneira de explicar, já dá uma orientação, um outro vai e agrega mais uma coisa, né? E aí você já pega uma orientação ali que você vai complementar com o seu conhecimento, mas não deve ser curso de formação, né? Então, a primeira coisa seria isso, né? O paciente buscar profissionais realmente que tenham uma formação correta, né? Profissionais que estejam habilitados realmente a fazer a ozonioterapia de maneira consciente, de maneira correta e ter realmente o conhecimento do que está fazendo, né? Até porque não é receita de bolo, é interessante as pessoas saberem. Até porque não é a mesma quantidade, a mesma proporção, né? Tudo tem que ser individualizado, tudo né? tem que ser individualizado. E antes de tudo, o profissional, ele precisa ter um conhecimento do que é funcionamento do organismo, né? Do que é imunologia, do que é bioquímica, né? Ontem eu estava comentando com você anteriormente que eu estava em uma live falando sobre intercorrências na estética e falando que justamente isso, que antes da gente querer aprender o procedimento, a gente precisa entender o que está por trás do procedimento, né? A gente precisa entender o fundamento do procedimento, porque
a técnica ela é muito tranquila para se aprender na maioria das vezes e para se fazer. Mas a gente precisa estar preparado para o que está por trás da técnica, né? E não existe fórmula mágica, é estudar, né? É estudar, 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 estudar. Porque para fazer é fácil, mas a gente tem que ter um contexto por trás da técnica. A gente precisa ter uma boa base teórica de conhecimento por trás da técnica. Até porque cada organismo é único. Exatamente, não é? exatamente. Então é interessante as pessoas saberem disso. Exatamente. Isso às vezes acontece muito, que o paciente chega, eu vou precisar de quantas sessões? A literatura, ela indica em média 10 sessões, mas cada organismo reage de um jeito, né? Tem pacientes que o organismo não vai estar inflamado, é um paciente que se hidrata bem, é um paciente que faz atividade física, é um paciente que se alimenta bem, é um paciente que dorme bem, que hoje a gente já vem vendo nos estudos, nos artigos, nas pesquisas, que o sono, ele é um remédio natural fundamental para a gente não ficar doente, né? Para a gente ter uma boa vida. Exatamente. Ele faz uma reparação intensa, né, nas nossas células e tecidos. Então, assim, eu não vou esperar que esse paciente, ele tenha o mesmo tempo de resposta que um paciente que está inflamado, que não faz atividade física, que toma remédio para dormir, que toma remédio para acordar, né? Isso. E que tem uma vida totalmente sedentária, totalmente fora da curva. Então, esse paciente, ele não vai me dar uma resposta no mesmo tempo que um outro paciente está todo pronto para receber o ozônio e ter uma resposta do ozônio. E diante, como nós falamos, né, da internet, dos avanços, como é que você vê o futuro nos próximos anos da saúde integrativa? Eu vejo e estética ela também, né? Bem sedimentada, né? Porque hoje a gente está avançando cada vez mais nas pesquisas, né? Tem muita gente hoje que está em bancada, está atuando, está vivenciando, mas estar também na pesquisa, né? Então, hoje a gente tem muito essa associação do estar vivendo e estar pesquisando. E cada vez mais as pessoas tendo acesso a essas informações, né? Termina que hoje a gente já vê muito paciente já buscando muito o natural, né? Já buscando muito o tratar, o trabalhar de maneira natural, ao invés de ir em busca de remédio, né? Então, a tendência que a gente vê é que cada vez mais essa saúde integrativa, esse contexto integrativo, ele venha a se sedimentar e cresça cada vez mais, né? E para alguém que está agora querendo iniciar um tratamento de maneira integrativa, não é? Quais são os primeiros passos que você recomendaria? Então, o primeiro passo seria, né, buscar um profissional que esteja apto para conduzir, né? E começar em casa mesmo, né? Se alimentando melhor, fazendo atividade física, se hidratando mais, tentando dormir melhor. Hoje a gente tá com um problema grande na sociedade, que todo mundo vai pro quarto e leva o celular, né? Verdade. E aí a gente chega em casa e não se desconecta, né? E então tudo isso termina que influencia nessa reparação celular, né? Nesse contexto da reprogramação noturna. Isso. E assim, nós sabemos que nós estamos falando aqui desde o início, né, de saúde integrativa, não é? Mas vamos dar alguns exemplos para as pessoas. Você mesmo, na sua clínica, você trabalha com o que especificamente? Na saúde integrativa? Sim. Então, a gente lá faz a parte, né, da ortomolecular, a gente faz a parte de fitoterapia, a gente faz a parte da ozonioterapia, né? Hoje a gente tem um grupo... Ortomolecular, o que é para as pessoas? Resumindo. Seria uma terapêutica, né? Onde a gente vai trabalhar moléculas dentro do organismo do paciente. É uma maneira, né, da gente conseguir dar um suporte nutricional, vamos dizer assim, de maneira
não diretamente através dos alimentos, né? Entendi. Mas de uma maneira suplementar. Outros estímulos, não é? Isso. Então tem vários. E assim, eu sei também que existe a FACOP, não é? Isso, que você está à isso, frente. Eu queria que isso. você falasse um pouco sobre essa instituição, o que ela oferece. Pronto. A FACOP, né, ela já existe lá em São Paulo, é uma instituição que já está sedimentada lá em São Paulo há mais de 20 anos, né? E a gente está em parceria aqui em Aracaju, vai fazer agora, esse ano fazem 4 anos, né? E a FACOP aqui em Aracaju, ela está oferecendo formações na área de saúde, né? Especificamente em ozonioterapia, no contexto da saúde integrativa, no contexto da estética. Atualmente a gente tem 3 turmas em andamento de pós-graduação, né? Uma já concluiu, estamos com 3 em andamento na pós-graduação em estética avançada, e vamos dar início agora no final do ano a uma turma também em saúde integrativa regenerativa. E esses cursos da FACOP são para as pessoas que já são formadas na área de saúde, ou tem algum curso que qualquer pessoa de qualquer área pode fazer? Por enquanto a gente só está com cursos para profissionais formados na área da saúde. Seriam quais formações? Seriam todas as graduações na área da saúde. Enfermagem, fisioterapia, biomedicina, biologia. Entendi. Odontologia. Então, e formações, né? Formação em ozonioterapia, formação mais especificamente dentro desse contexto, né? A ozonioterapia e a estética de uma maneira geral. Tá certo. E assim, para nós finalizarmos, né, nós estamos indo para o final e é um assunto muito extenso, né, Isa? Assim, a saúde integrativa, ela é extensa. A saúde integrativa é um mundo, é um né? mundo. Hoje foi só uma pincelada daquilo que a gente pode vir a explorar depois. É um mundo. Mas eu queria que você, assim, você já é uma pessoa experiente, você é uma pessoa bem graduada, está aí nessa busca e ensinando também. Qual é o conselho que você daria aos profissionais que querem começar a trabalhar nessa área? Então, o conselho que eu daria é que venham para essa área, que é uma área maravilhosa, é uma área que a gente se redescobre a cada dia, né? E que além de a gente poder ajudar pessoas, a gente ajuda a gente também, né? A gente faz muita coisa, não é? Que antigamente eu não tinha conhecimento, assim, do profundo, vamos dizer assim, né? Uhum. E que hoje a gente, quando mergulha na saúde integrativa, a gente já tem um outro olhar, a gente já tem uma outra visão, a gente já tem um outro contexto, né? E principalmente por poder estar ajudando e contribuindo e levando saúde para as pessoas, né? Então venham para a FACOP, né? Então venham para a FACOP. Tá bom. A FACOP espera vocês. É isso. Doutora Isamar, né? Isa, como a gente chama carinhosamente, obrigada, viu, por sua participação no programa. Obrigada a você. Que continue mais uma crescendo vez. Com essa simpatia, não é? E que a FACOP, com certeza, a tendência é só crescer, porque está na mão de boas administradoras. Obrigada, obrigada. Eu e a professora Cíntia, né? Estamos à frente da coordenação. Ela é uma parceirona, assim, no dia a dia, então a gente pretende ainda, até o final do ano, trazer mais cursos e mais novidades. Ótimo. Dentro do contexto da saúde integrativa. E vamos estar, olha, anunciando aqui no programa, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Isa. E se você gostou do nosso programa, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso. E o Conectando Vidas fica por aqui. Tenha um ótimo final de semana.